Pesquisa original: o Espírito Santo como feminino. Muitos dos primeiros autores cristãos, em particular aqueles pertencentes ao chamado cristianismo judaico, falaram do Espírito Santo como mãe. Um pano de fundo essencial para a ocorrência do Espírito Santo como mãe é, naturalmente, o fato de que a palavra hebraica para espírito, ruach, é, em quase todos os casos, feminina. Os primeiros cristãos, todos judeus, assumiram o controle. Também, em aramaico, a palavra espírito, ruach, é feminina. Tudo isso, no entanto, não explica totalmente. O primeiro texto de prova que já traz em médias res é do pai da igreja grega Orígenes, de 185 a 254. O seu comentário sobre o Evangelho de João, ele diz, então vamos ver aqui a citação de Orígenes referente à feminilidade do Espírito Santo. Ele diz assim: se alguém der crédito ao Evangelho segundo os Hebreus, onde o próprio Salvador diz: minha mãe, o Espírito Santo, agora mesmo me pegou por um dos meus cabelos. Esse vídeo, pessoal, ele vai ficar bem denso, né? Porque eu quero ler as citações dos pais da igreja. Para aqueles que imaginam que isso é uma loucura, que você tem a referência, tá? Orígenes, comentários sobre o Evangelho de João. Vamos descer aqui, já vimos de Orígenes. Vamos ver de outro, Jerônimo, tá? Jerônimo e o Evangelho segundo os Hebreus. Ele deve acreditar no Evangelho que foi editado de acordo com os Hebreus, que traduzimos recentemente, no qual se diz da pessoa do Salvador, o que ele diz? Minha mãe, o Espírito Santo, me levou apenas agora por um dos meus cabelos. Referência: Jerônimo, comentários sobre Miqueias. Ele faz outra referência ainda, tá? No seu comentário sobre Ezequiel. Ele faz uma outra referência. Vou ler aqui pra gente. A essência da mesma citação do Evangelho dos Hebreus é encontrada no comentário de Jerônimo sobre Ezequiel. E isso se refere ao Espírito Santo, que é citado com nome feminino entre os hebreus, pois também no Evangelho que é dos hebreus e é lido pelos nazareenses, o Salvador é apresentado dizendo: agora mesmo minha mãe, o Espírito Santo, me levou. Jerônimo, comentário sobre Pseudo-Clementinas. Um próximo testemunho da feminilidade do Espírito Santo pode ser derivado das chamadas Pseudo-Clementinas. As Pseudo-Clementinas é uma obra que circulou sob o nome de Clemente de Roma, que chegou até nós em duas formas do século IV, as homilias gregas e os reconhecimentos latinos. Ambas as formas contêm material de origem cristão-judaico muito antigo. O conceito judaico-cristão do espírito como ser feminino é, por implicação, preservado em uma das homilias. E Pedro respondeu: um é aquele que disse a sua sabedoria: façamos um homem. A sua sabedoria aqui, meus irmãos, refere-se ao Espírito, tá? Que também é chamado de sabedoria. E Pedro respondeu: um é aquele que disse a sua sabedoria: façamos um homem, em Gênesis 1:26. Sua sabedoria Sofia. Com ela, feminino, ele mesmo sempre se alegrou, assim como com seu próprio espírito. Pneuma Clementines. O texto identifica a sabedoria com o Espírito Santo. Esta equação da sabedoria, Chokma, Sofia e o Espírito Santo, Ruach, Pneuma, tem velhos paralelos nas tradições judaicas e cristãs judaicas.
Já no livro judaico Sabedoria de Salomão, preservado em grego como parte da Septuaginta e sendo muito estimado entre a maioria dos primeiros escritores cristãos, frequentemente também se pode entender que o conceito cristão da Trindade não se deve apenas ao pensamento filosófico grego, mas possui fontes genuínas e extremamente antigas nos escritos judaicos cristãos. Ficando bem denso, né? Porque eu quero ler essas citações. Aqui não existe nenhum tipo de invencionice, tá? Ou querer trazer algo novo que nós estamos inventando do nada, não. Esse era o verdadeiro conceito antigo que foi escondido e tirado de mim e de você. Todo o material que alude a esse conhecimento, onde nos é apresentado o Espírito como sendo a mãe do nosso ser, todo esse material foi sempre tirado, escondido, e nunca foi apresentado a você. Então vamos continuar a leitura, tá? Teófilo e Irineu. A influência da tradição cristã judaica arcaica sobre o espírito e Sofia é encontrada até mesmo em autores cristãos gregos como Teófilo de Antioquia. Na obra do bispo Irineu, de língua grega contra as heresias, que é transmitida principalmente em latim, é apresentada a seguinte citação: o Filho e o Espírito Santo, a palavra e a sabedoria, pois com ele estiveram sempre presentes a palavra e a sabedoria, o Filho e o Espírito. O Pastor de Hermas. É muito importante, tá? O Pastor de Hermas é um documento bastante enigmático e com toda a probabilidade composto que se originou em Roma entre o final do primeiro e meados do segundo século. Sua forma final consiste em 5 visões, 12 mandatos e 12 similitudes. No século II e III foi aceito como escritura por vários autores eclesiásticos e até mesmo Dídimo, o cego contemporâneo de Atanásio, no século IV, o incluiu em seu cânon das escrituras. Também é encontrado no manuscrito bíblico de grande importância Codex Sinaiticus, que data da mesma época. Em muitas de suas declarações, o pastor revela sua proveniência judaica cristã. Uma dessas características judaica cristã é o conceito do Espírito Santo como feminino. Embora o pastor de Hermas, agora geralmente classificado como um dos pais apostólicos, use a palavra Espírito de várias maneiras, em vários casos, Espírito parece significar Espírito Santo. Um desses casos é similitude, onde o Espírito Santo é apresentado apresentado na imagem de 12 em outro lugar, no pastor, quer dizer, no pastor de Hermas, né? Esse documento, o Espírito Santo, em seu equivalente à igreja, é descrito como pré-existente e também como uma mulher idosa. De alguns fragmentos gregos, o Evangelho de Tomé foi transmitido principalmente em uma tradução copta encontrada no segundo códice da Biblioteca Gnóstica, que em dezembro de 1945 foi descoberto no Alto Egito. Muitos pesquisadores afirmam que o Evangelho de Tomé, em qualquer caso, em sua forma original, não era gnóstico de forma alguma, nem mesmo tingido com as ideias gnósticas típicas, mas um belo exemplo do cristianismo. Atos de Tomé. Os Atos de Tomé relatam as atividades missionárias do apóstolo Judas Tomé. É geralmente aceito que a obra composta, que sobreviveu em vários manuscritos siríacos e gregos, foi escrita em siríaco algum tempo antes de meados do século III. Ele contém muitos elementos arcaicos que apontam para a tradição cristã judaica na Síria. Um desses elementos cristãos judaicos siríacos arcaicos é o conceito do Espírito Santo como feminino. É claramente encontrado nos seguintes textos transmitidos em grego. O apóstolo se levantou e o selou. Vinde, mãe compassiva. Vem, mãe das 7 casas. Vem, Espírito Santo. Purifica seus lombos e seus corações e sela-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outra citação. Nós te louvamos e glorificamos a ti, Cristo, e seu Pai invisível, e seu Espírito Santo, a mãe de toda a criação. Ensinos dos Apóstolos. É uma antiga ordem da Igreja que parece ter sido composta na Síria na primeira metade do terceiro século. No texto siríaco do capítulo 11 está escrito: Este, isto é, o bispo,
é seu chefe e seu líder, e ele é seu poderoso rei. Ele governa no lugar do Todo-Poderoso. Mas que ele seja honrado por você como Deus, mas o diácono está no lugar de Cristo, e você o ama. E a diaconisa será honrada por você no lugar do Espírito Santo. Praticamente o mesmo é afirmado nas constituições apostólicas. Mateus 12, versículo 49 e versículo 50, que diz assim, deixa eu pegar primeiro a seta aqui pra gente, vamos lá. E estendendo a mão para os seus discípulos disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Se as pessoas na terra, elas podem ser colocadas na posição de mãe do próprio Messias por fazerem a vontade do Pai, quanto mais o Espírito, a não ser que você negue que o Espírito é uma pessoa divina, né? Tem pessoas que negam que o Espírito é uma pessoa divina, que o Espírito é apenas uma energia. Outros dizem que o Espírito é o próprio Pai. Não existe uma pessoa divina fora que não seja o próprio Pai e o próprio Filho. Outros dizem que não existe uma pessoa divina que não seja o próprio Pai. O próprio Filho é o Pai e o Espírito também é o Pai. Então, existem esses pensamentos, né? Mas, a partir do momento que você não nega que o Espírito é uma pessoa divina também, e o Filho também, e o Pai também, e se os homens na Terra seria um absurdo? Vou ler novamente o texto, Mateus 12, 48 e 49. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falara, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, se o Espírito é aquele que melhor faz a vontade do Pai que está nos céus, então seria, porventura, estupidez chamar o Espírito de a mãe do Messias? Se até um ser humano, se fizesse de fato a vontade do Pai que está nos céus, poderia ser chamado de mãe. Versículo 50. Porque qualquer pessoa que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, uns fazem mais, uns fazem menos. Este é meu irmão, irmã e mãe. Percebe?